Olá, hoje eu farei a minha autodescrição. Meu nome é Aline Araújo, sou uma mulher de raça parda, tenho olhos e cabelos castanhos, o meu cabelo, o comprimento é um pouco abaixo dos ombros, hoje estou usando ele de forma ondulada, estou usando também uma blusa de cor vinho, estou fazendo esse vídeo sentada e atrás de mim eu tenho uma parede cinza. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o nosso trabalho, que tem como tema, quando dois dedos se tocam, a linguagem como ponte para o desenvolvimento. A importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Aqui nós temos como objetivos do nosso trabalho apresentar a linguagem para além da função comunicativa, como elemento essencial na constituição do pertencimento cultural e da subjetividade, destacando sua importância na formação de conceitos e no desenvolvimento psicológico. A linguagem vai além da fala, ela organiza o pensamento, a comunicação constrói conceitos e desenvolve a cognição, e como isso acontece no processo educativo. Nesse slide, nós falaremos sobre a linguagem como ferramenta de desenvolvimento do pensamento. A linguagem é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do pensamento humano. Ela não é apenas um meio de comunicação, mas também é um instrumento de estruturação e elaboração do raciocínio. Diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, a linguística e a educação, reconhecem a importância da linguagem nesse processo. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a linguagem como ferramenta de desenvolvimento do pensamento. Temos aqui, o número 1, mediação simbólica. A linguagem permite que o ser humano simbolize o mundo por meio de palavras, conceitos e categorias. Podemos representar objetos, ações, sentimentos e ideias, e mesmo os que não estão presentes no momento. Por exemplo, podemos pensar sobre o passado, imaginar o futuro ou refletir sobre algo abstrato, como justiça ou liberdade, graças à linguagem. Número 2, instrumento de organização do pensamento. Ao dar os nomes às coisas e às ideias, a linguagem ajuda a organizar o pensamento. Ela permite classificar, comparar, relacionar e inferir, o que amplia enormemente a capacidade de raciocínio lógico e analítico. No 3, temos a interiorização e o pensamento verbal. Vygotsky, o psicólogo, foi um dos principais teóricos a enfatizar o papel da linguagem no desenvolvimento do pensamento. Segundo ele, o pensamento e a linguagem se desenvolvem separadamente no início da vida, mas depois se interrelacionam. A linguagem social externa é gradualmente interiorizada e se transforma em linguagem interna, e que é a base do pensamento consciente. Portanto, o pensamento é linguagem internalizada. No 4, temos a construção do conhecimento. Na educação, a linguagem tem papel central na construção do conhecimento. O diálogo, a leitura, a escrita e a argumentação são meios pelos quais o estudante desenvolve habilidades cognitivas, interpreta o mundo e elabora novos conceitos. A escrita, por exemplo, obriga o sujeito a organizar suas ideias de forma clara e coerente, o que desenvolve o pensamento crítico. E 5, cultura e identidade. A linguagem também carrega os valores, as crenças e os modos de pensar de uma cultura. Aprender uma língua é também aprender uma forma de ver o mundo. Nesse sentido, a linguagem molda o pensamento culturalmente. Então, o que podemos aí chegar à conclusão, Que a linguagem é uma tecnologia simbólica que transforma a mente humana ao possibilitar a comunicação, a reflexão e a abstração, e ela se torna um alicerce para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Pensamos com palavras, e ao expandirmos nosso domínio da linguagem, expandimos também nossa capacidade de pensar, criar e compreender o mundo. Processos psicológicos superiores. O que são esses processos psicológicos superiores? São atividades mentais conscientes, intencionais e mediadas por um instrumento cultural.
especialmente a linguagem. Esses processos não são inatos, mas construídos ao longo do desenvolvimento a partir das interações sociais e da mediação cultural. Aqui nós temos alguns exemplos desses processos. Linguagem, o que permite a comunicação, o pensamento abstrato, a reflexão e o planejamento. Atenção voluntária, a capacidade de focar intencionalmente em algo, controlando estímulos externos e internos. Memória lógica, diferente da memória automática, envolve a lembrança organizada por meio de estratégias como categorização e repetição. Temos também o pensamento abstrato, que é o raciocínio com base em ideias, conceitos e generalizações, indo além do concreto e imediato. E, por último, o planejamento e resolução de problemas, que é a capacidade de antecipar ações, prever consequências e tomar decisões com base em objetivos. E como que ele se desenvolve, né? Segundo Vygotsky, toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes primeiro, no nível social, entre pessoas interpsicológica, e depois no nível individual, dentro da criança, intrapsicológica, ou seja, a criança aprende em interação com o outro, mediador geralmente, né, um adulto ou um colega mais experiente, e posteriormente ela internaliza esse conhecimento passando a usar a função de forma independente. E qual que é o papel da cultura e da linguagem? A cultura, ela fornece as ferramentas simbólicas, como a linguagem, a escrita e os números, para a construção dos processos mentais superiores, e a linguagem, em especial, é o principal instrumento de mediação. Por meio dela, o sujeito organiza o pensamento, regula o comportamento e participa da vida social. E como que é, né? Qual que é a importância na educação? É entender os processos psicológicos superiores, que eles são o quê? Fundamentais para as práticas pedagógicas. Professores são mediadores do conhecimento e podem criar contextos ricos em linguagem e interação social, podem estimular o pensamento autônomo e crítico, respeitar o nível de desenvolvimento da criança, oferecendo desafio que estejam na sua zona de desenvolvimento proximal, que também é outro conceito, né, de Vygotsky. Nesse próximo slide, nós falaremos sobre a dupla mediação semiótica. Então, vamos entender aqui. O que é a dupla mediação semiótica? A dupla mediação semiótica refere-se à ideia de que o desenvolvimento do pensamento e da consciência humana é mediado por duas instâncias principais: mediação social, interpessoal, a relação com o outro, especialmente com adultos, professores ou colegas mais experientes, que introduz aos sujeitos os signos da cultura, como a linguagem, os números e os símbolos. E 2, mediação simbólica semiótica, que é o uso de signos e símbolos, linguagem escrita, desenhos, gestos, números, como ferramentas para pensar, comunicar e agir sobre o mundo. E como que isso funciona? Primeiro, a criança entra em contato com o símbolo cultural, como a linguagem, por meio da interação com as pessoas, e depois ela internaliza esses símbolos e passa a usá-los para organizar o seu próprio pensamento, ou seja, usa a linguagem para pensar, planejar, lembrar, resolver problemas. E essa é a dupla mediação. O outro, mediação social, introduz o signo, mediação simbólica, que o indivíduo depois interioriza e usa como ferramenta psíquica. Aqui temos um exemplo simples. Imagine uma criança aprendendo a contar com blocos de brinquedo. Mediação social. Um adulto mostra como contar, dá o nome dos números e orienta. 1, 2, 3. Mediação semiótica. A criança associa os números, símbolos, à quantidade de objetos e aos sons das palavras numéricas. Com o tempo, ela internaliza esse conhecimento e consegue contar sozinha, usando os signos como ferramentas mentais. Como que é feito, né? A aplicação da dupla mediação semiótica em sala de aula. Professores atuam como mediadores sociais, ao ensinar conteúdos usando signos, palavras, imagens, fórmulas e mapas. Na aprendizagem da linguagem, crianças aprendem palavras por imitação e uso social, depois passam a usar a linguagem internamente para pensar.
no desenvolvimento das funções cognitivas. Atenção, memória, raciocínio se tornam mais complexos à medida que os símbolos culturais são internalizados. Em relação com outros conceitos de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, né, que nós conhecemos como ZDP, é o processo de mediação que ocorre dentro dessa zona, onde a criança aprende com ajuda até se tornar capaz de fazer sozinha. E tem também a função psicológica superior, que surge justamente por meio da dupla mediação, primeiro com o outro, depois internalizada. Em resumo, o que a gente pode dizer aqui? Que a dupla mediação semiótica ela é o processo pelo qual o ser humano se desenvolve psicologicamente e culturalmente, através da relação com os outros, mediação social, e o uso de signos e ferramentas culturais, mediação semiótica. E essa ideia, ela reforça a noção de que ninguém aprende sozinho e que a linguagem, os símbolos e a cultura moldam o nosso pensamento. Aqui nesse slide, nós temos a representação simbólica do outro. A representação simbólica do outro pode ser expressa por meio de imagens que evidenciem a alteridade, ou seja, a percepção do outro como diferente de si, mais digno de respeito, escuta e convivência. Quando nós olhamos para essa imagem, vamos tentar explicar, né? O que nós entendemos? São espelhos diferentes. Uma sala com várias pessoas de diferentes etnias, idades e gêneros e deficiências, e cada uma olhando para um espelho. Mas os espelhos não mostram o reflexo da própria pessoa, mostram outras pessoas do grupo. Quais que são os símbolos? O espelho representa a autopercepção, mas ao refletir o outro, simboliza a empatia. As diferentes identidades mostram a diversidade. E o fato de cada pessoa ver outra sugere que a construção da identidade passa pela relação com o outro. Aqui nesse slide podemos ver sobre conceitos espontâneos versus científicos ou específicos. O que são, né? Os conceitos espontâneos e os conceitos científicos são termos importantes na psicologia do desenvolvimento e na pedagogia, especialmente na teoria de Vygotsky, que destacou como se dá a construção dos conhecimentos pelas crianças. Abaixo, aqui nós colocamos uns resumos, né? De como vocês podem ver aí. Conceitos espontâneos. Origem, surgem da experiência cotidiana da criança. Como se formam? Através da vivência prática, conversa com adultos e observações do mundo. Um exemplo, uma criança aprende que o sol nasce todo dia, observando o céu. Características são informais, baseados na percepção imediata, não seguem uma lógica sistemática e estão ligados à linguagem comum e à cultura local. Já os conceitos científicos ou específicos, né, como se dizem, eles têm origem da onde? Aprendidos no ambiente escolar ou formal. E como que eles se formam? Através do ensino sistematizado, mediação pedagógica e estudo estruturado. Um exemplo, aprender que a rotação da Terra é o que causa o dia e a noite. E quais são as características? São abstratos e generalizáveis, requerem mediação e reflexão, estão ligados à linguagem científica e permitem compreender relações mais complexas. Dando continuidade, né, aos conceitos espontâneos versus científicos, nós temos aqui a relação entre os dois. Vygotsky dizia que um depende do outro. Os conceitos científicos ajudam a organizar e expandir os conceitos espontâneos, e os espontâneos servem como base de apoio para a compreensão dos científicos. O professor, ele tem papel fundamental na mediação entre o conhecimento do cotidiano e o conhecimento científico. E aqui abaixo, né, nós colocamos aí um quadro com aspectos, os conceitos espontâneos e os conceitos específicos, né, que seriam a origem, o modo de aprendizagem, o tipo de linguagem, o nível de abstração, o exemplo, organização de conhecimento, função no aprendizado, necessidade de mediação. Fica bem claro aí se você for lendo, né? Aí o exemplo da água. Ó. A água molha. A água é composta por duas moléculas
de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, dá para ver bem a diferença de um conceito espontâneo e um conceito científico. Aqui agora, nós vamos falar do papel do professor. O papel do professor na mediação entre o conhecimento do cotidiano e o conhecimento científico. O professor não é apenas um transmissor de informações, mas um mediador ativo, que ajuda o aluno a reconhecer e valorizar os seus conhecimentos prévios, conceitos espontâneos. Ele ajuda a estabelecer relações com os conteúdos escolares, os conceitos científicos, desenvolver a capacidade de pensar abstratamente, sistematizar ideias e resolver problemas de formas críticas. E o que o professor ele faz na prática? Ele cria O professor cria situações de aprendizagem significativas, ligando o conteúdo ao universo do aluno, faz perguntas provocadoras que desafiem o pensamento e a análise, estimula o uso da linguagem como ferramenta de construção do pensamento, ele valoriza o saber do aluno sem deixar de conduzi-lo ao conhecimento formal, atua na zona de desenvolvimento proximal, conceito de Vygotsky, que define o espaço entre o que o aluno já sabe fazer sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda. E qual que é o papel do professor na mediação dos conhecimentos? O professor ele exerce um papel essencial como mediador entre os conhecimentos do cotidiano, os espontâneos, e os conhecimentos escolares científicos. Segundo Vygotsky, o aprendizado significativo acontece quando o educador reconhece o saber prévio do aluno e o utiliza como ponto de partida para construir novos conceitos mais abstratos e sistematizados. Essa mediação é como? Valoriza a cultura e a experiência do estudante, estimula a reflexão, a linguagem e o pensamento crítico, conduz o aluno da prática vivida ao conhecimento científico e ela ocorre especialmente na zona de desenvolvimento proximal, onde o aluno é desafiado com apoio. Assim, ensinar é mais do que transmitir, é criar pontes entre o mundo em que o aluno já conhece e o saber que ele pode alcançar. No próximo slide, vocês vão poder ter acesso ao relato da nossa companheira Miriam, que ela gravou, é um relato real que aconteceu com ela e um aluno, e ela gravou, sobre essa mediação entre o professor e o aluno, e nós vamos ter, o prazer de ouvir esse relato. Neste módulo, tivemos a oportunidade de analisar e refletir sobre a linguagem e entendimos que a linguagem nos insere num grupo, em uma comunidade, em uma história, como a que eu vou compartilhar com vocês neste momento. Em 2015, tive um aluno autista não verbal, 3 de suporte. No primeiro dia de aula, ele entrou correndo no jardim da escola. Então, o pai disse: "Professora, o meu filho não gosta de entrar em sala de aula e tem muita dificuldade de comunicação e interação." Então eu disse para ele: "Fique tranquilo, ele ficará bem." Então, eu fiquei sentada na escada sem fazer nenhum barulho. Simplesmente estava traçando a melhor forma de comunicação para esse momento. Como o jardim estava cercado por uma tela, eu coloquei o meu dedo indicador esperando uma resposta positiva do meu aluno. Passaram alguns minutos. O meu aluno chegou bem perto, colocou o dedinho junto ao meu. Naquele momento, nos comunicamos um com o outro. Foi muito especial. Ele saiu do jardim, segurou a minha mão e fomos direto para a sala de aula. Nesse momento, a linguagem
ultrapassou e quebrou muitas barreiras. Aquela criança entendeu que eu era a nova professora e que ele estava sendo aceito naquele ambiente escolar. Em todos os passos que damos, precisamos da linguagem como uma ferramenta social, porque ela nos possibilita a interação completa com o outro indivíduo. Chegamos aqui à conclusão do nosso trabalho e concluímos que a linguagem ela é um instrumento central no desenvolvimento humano, que, segundo Vygotsky, é por meio dela que os indivíduos internalizam o conhecimento, constroem significados e desenvolvem os processos psicológicos superiores, e que desenvolver linguagem é promover inclusão, consciência e autonomia, que instrumento de formação do pensamento, de construção do conhecimento e de humanização, e que o educador ele é o mediador desse processo. Nesse momento, nós queremos deixar aqui nossos agradecimentos, agradecer à Faculdade UFMG por essa oportunidade de participar desse curso que tem sido tão especial para nós, tem nos agregado tanto, tem trago tanto conhecimento. Agradecer aos nossos tutores por todo o empenho, por todas as contribuições e por toda a ajuda. Agradecer também a todas as integrantes desse grupo e agradecer a você que nos assistiu até aqui.